Então, lembre-se, não importa o poder, a fama, o sucesso ou grandes fortunas que você possa ter. Se és apegado, sempre e inevitavelmente cairás. Vai se desmontar, desmoronar, desarmonizarás, sofrerás, etc. E esse é um princípio de Deus, pois você não é esse você apegado, egoísta, falso, imaginário do ego, que acha que está te sustentando. Hoje você acha que são os seus quereres, as suas habilidades, os seus planos, as suas metas, os seus sonhos que estão te sustentando. Mas você não é esse ego, tá certo? Você é feito à semelhança de Deus, você é a alma divina. Mas o ego que a pessoa assumiu é que quer, sonha e deseja alcançar, controlar, acumular muito além do seu controle e muito além das suas necessidades. Por isso que é contra Deus, egoísmo, materialismo, ganância. Você não precisa de nada disso para ser próspero, basta se desapegar. Quando você se desapega, você conquista o reino de Deus. Deus se manifesta na sua vida, então tudo lhe será acrescido. Sim, saiba que que é, tendo que o ego deseja, sonha obter desse mundo, tudo que você sonha, deseja e planeja são necessidades desnecessárias e por exceder o necessário se torna em egoísmo, ganância, mesquinhez, etc. Pois veja que está na Bíblia, apenas conquiste o reino de Deus, conquiste o reino puro, sincero e divino. Então tudo lhe será crescido naturalmente, automaticamente, gloriosamente, e esse princípio é inalterável e obrigatório para todos, tá certo? Você não veio aqui para acumular riqueza, você veio aqui para se libertar do ego, e como recompensa terás tudo. Porque se você veio aqui para praticar o egoísmo, a ganância, o antideus, então, como que você vai reconhecer a si próprio como feito à imagem e semelhança do Criador? Nunca, né? Então, você veio aqui para eliminar, reconhecer, fazer manifestar a sua própria alma divina, e para isso tudo basta o silêncio, a neutralidade mental. Tornar a sua mente impura e sincera. E aí é nessa pureza, nessa sinceridade que Deus se manifesta. Agora, na sujeira do ego, claro que não vai se manifestar. O apegado, sem conquistar o seu próprio mundo absoluto, imutável, divino, próspero por natureza, cria essas necessidades através desses quereres mesquinhos e egoístas. Por isso que os quereres devem ser neutralizados. A sua mente deve ser neutralizada para eliminar esses quereres que sujam a sua mente e impede Deus e a alma se manifestarem. E são esses excessos de quereres que devem, como disse, serem neutralizados ou silenciados, para se tornar merecedor da prosperidade própria da natureza da alma e de Deus. Afinal, Deus é o Criador absoluto de tudo. Então, o princípio é esse: faça a alma e Deus se manifestarem em sua mente e na sua mente e na sua vida, para que essa natureza próspera da alma e de Deus passe a se manifestar na sua vida. E é claro, tudo mais se tornará realidade. Puro amor, pura sabedoria, pura paz, pura harmonia, pura felicidade eterna e imutável. Mas o problema é que os quereres apegados do ego sempre fazem o apegado desejar subir na vida através de uma escada inexistente. Ele quer subir em orgulho, status, em riqueza, em segurança material, etc. Mas isso é uma verdadeira escada inexistente, falsa, ilusória e escorregadia.
É por isso que todos esses sonhos são falsos, ilusórios, escorregadios. Por isso a queda é inevitável. Um dia cairás com certeza, mesmo porque o ego não existe. Então, esses quereres que dele nascem de forma sonhadora e egoísta também não existem. Então, é o mesmo que subir numa escada inexistente. Como que você vai subir numa escada inexistente? O querer, para você querer subir, você usa o querer. O querer nasce do ego. O ego não existe. Então é subir numa escada que não existe. Isso é absolutamente pura ignorância. E mais, ao invés de ficar sonhando e desejando e se esforçando pelo impossível, por que não usa esse esforço e tempo em construir algo realmente útil e divino? Por que não usa o mesmo esforço e tempo para construir algo realmente útil e divino? E o que é útil e divino para a sua vida? A sua neutralidade mental. Isso sim é a única coisa útil e divino que você pode construir na sua vida. De resto, não precisa absolutamente nada. O que você tem que construir é uma mente limpa, sincera e pura. Só isso. E aí Deus e a alma são obrigados a se manifestarem. E onde a alma passará a se manifestar divinamente. Afinal, é essa alma e Deus que você deve fazê-los se manifestarem, pois está na Bíblia. Tudo que se vê é criado pelo que hoje você, ego, não vê. Então, enquanto você é ego, você não vê Deus, você não vê a própria alma, você não vê a própria realidade. Tá certo? Desapegue e aquilo que você não vê vai se tornar real, que é Deus e a sua própria alma. E isso é mais do que óbvio. Isso é óbvio. Por quê? Porque Deus e a alma jamais se manifestarão ou se deixarão ser vistos ou experienciados pelo ego inexistente e anti-Deus. Então, é óbvio, que você nunca vai enxergar enquanto é apegado, nunca vai experienciar enquanto for apegado. Então, desapegue e aí aquilo que você hoje não enxerga, não consegue experienciar, vai enxergar e vai experienciar. Pois bem, encontre o caminho para a eterna felicidade e prosperidade. Esse caminho é único, para ninguém se perder. E esse caminho é o da neutralidade mental, do silêncio mental, da contemplação de tudo e todos, de forma sincera. Serás próspero e feliz eternamente. Em outras palavras, hoje os apegados não sabem o que fazer para que a alma se manifeste. Nenhum apegado sabe, a não ser pessoas como esse grupo aqui. Os apegados podem até saber na teoria, mas não sabem como praticar. Então, procurem praticar, eliminar o ego inexistente, que é uma mera imaginação, uma mera miragem que parece ser real, enquanto você mantiver as dualidades do quero e não quero. Então, pare com essas dualidades e serás eternamente feliz. Simples assim. E descobrirás e experienciarás que quando você para de querer com apego, você passa a receber tudo, pela natureza divina da alma, e receberás muito mais do que possa imaginar nessa mente material absolutamente limitada. E saiba que a verdade eterna e divina de Deus só será desvendada e experienciada quando você assumir ser essa alma imutável e eterna e divina. Contemple a vida com a neutralidade mental. Contemple. Você não tem que fazer nada. Basta contemplar com sinceridade absoluta.
Então, o que hoje é um mistério escondido pela ignorância do ego ilusório se tornará real, como só Deus e a alma são eternamente verdadeiros e reais. Afinal, o mundo criado não pode ser real, pois real só é o Criador e a alma idêntica a ele. Portanto, definitivamente pare de continuar acreditando que você é o ego mental dualista, que tem sofrimento, que tem sonho, que fica estressado, que fica preocupado. Se você é feito em imagem e semelhança de Deus, como é que você tem essas qualidades contrárias à de Deus? É ignorante, egoísta, ganancioso, medroso, estressado, até deprimido, como chama? Sofre até de depressão, etc. Você acha que Deus vai sofrer de depressão? É claro que não. Então você hoje não é feito a imagem e semelhança de Deus, e sim a imagem e semelhança do ego. Então lembre-se, o que é real, verdadeiro e eterno jamais muda, jamais se transforma, jamais perece. E só Deus e a alma são eternos e imutáveis. O resto é tudo passageiro, inferior, mutante, etc. E acredite piamente em Deus e no seu amor eterno, isto é, sem nenhuma dúvida. Não tenha a menor dúvida sobre o amor de Deus para com a sua vida. O amor de Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então, tenha essa fé absoluta. Se você tiver essa fé absoluta em Deus, então estarás preparado para neutralizar a mente e experienciar e entrar no mundo do Criador. Mas são as suas suspeitas. Toda a pegada é cheio de suspeita, cheio de dúvida e falta de fé verdadeira. São as tentações ilusórias do ego que te desqualifica para acreditar em Deus, no poder de Deus, no poder de Deus divinizar a sua vida. Então não fique suspeitando, não fique duvidando, não tenha falta, não acredite que você é esse fraquinho, esse diminuído ser apegado e egoísta. Isso te desclassifica. E é o que está acontecendo com muita gente. Ele mesmo se autodesclassifica para ser merecedor das verdadeiras bênçãos de Deus, se tornar tão divino quanto ele. Isso tudo é lastimável. Isso é o inexistente, ilusório, se sobrepondo à eterna realidade e verdadeira existência sábia e feliz. Tá certo? Não. Por que tem que calar o ego? Por que tem que silenciar e neutralizar a mente? Porque enquanto você não calar, o ego sempre vai estar se sobrepondo às vontades de Deus. Tá certo? Por isso que tem que calar. O ego nem existe e como que ele consegue sobrepor os seus quereres acima das vontades de Deus? Isso é uma loucura total. Os apegados criaram tantas afinidades com o traidor ego e hoje não tem mais a coragem de eliminar esse traidor. Por quê? Criou tanta afinidade. Quantos anos você vem lutando, entre aspas, pelos seus sonhos, quereres dualistas? A vida inteira. Se você tem 50, 60, 70 anos, a vida inteira você veio com essa afinidade, com esse traidor do ego. Por isso que não quer largar, tem medo de largar o próprio traidor inexistente. Assim, a ignorância é tanta que acaba calando e se afastando da própria alma e de Deus. É tão
amiguinho, tão sócio do traidor ego, do ilusionista ego, que tem dó de calar e matar o ego, mas não tem dó de menosprezar Deus, não tem dó de menosprezar a própria alma. Quando você fica protegendo o ego, por que você tem dificuldades de calar o ego? É porque você está protegendo. E enquanto você está protegendo o seu ego, o seu sonho, as suas vontades, as suas possessões, a sua autoridade, os seus gosto ou não gosto, pode ou não pode, enquanto você está protegendo isso, você está se afastando da própria alma e de Deus. Por isso que nunca consegue se unir ou divinizar a própria vida. E depois, é a mesma coisa, ter o assaltante, o ego é um verdadeiro assaltante, traficante, ladrão, traidor, e você tem isso como seu melhor amigo. É uma loucura total, mas despreza a Deus, que é eternamente amor puro, eternamente você, eternamente sábio, eternamente feliz. Isso você menospreza. Pensa um instante, aliás, não precisa nem pensar. Quem você escolhe? A sua ignorância ou a sabedoria de Deus? Quem você escolhe? A sua infelicidade ou a felicidade plena de Deus e da sua própria alma? Não precisa escolher, né? Não precisa ter dúvida, mas na hora de praticar tem dúvida. É uma loucura total. Então, quem defende o ego se torna um verdadeiro traidor de si próprio e um verdadeiro traidor de Deus e da própria alma. E ainda fica na hipocrisia de orar para Deus. O ego ante Deus ainda te convence que você tem ligação com o Criador. Isso é uma loucura. Só te convence, o ego te convence que você tem fé, acredita em Deus e que ora para Deus. Se você tivesse alguma ligação com a sua alma, já estaria desperta. Ela já estaria desperta. Então, essa hipocrisia de ficar dizendo de boca para fora que ora para Deus, que tem fé em Deus, uma verdadeira balela, porque se você realmente tivesse, você já estaria divinizado, a sua alma já estaria desperta, porque a sua fé inabalável teria já calado o ego, tá certo? Mas não calou. Tanto é que fica nessa hipocrisia. Então, não fique enganando a si próprio. Pratique aquilo que os sábios, os iluminados, nos ensinaram e serás eternamente feliz. É isso aí, pessoal. Obrigado.